Muito bem, Vida e Saúde já está de volta e agora a gente vai falar sobre alimentação. Não vamos ensinar nenhuma receita, mas você vai entender como deve ser a alimentação esportiva. Muita gente que pratica atividade física tem muitas dúvidas, principalmente os vegetarianos. E para nos ajudar aqui a solucionar essas questões, nós temos aqui a doutora Liliane Neto, que é nutricionista, já esteve aqui outras vezes. Obrigada por participar de novo com a gente, doutora. E vamos falar então sobre os desafios da alimentação esportiva. Tem muito mito também nesse meio, não tem? Muito mito. Os atletas, né, são pessoas que praticam atividade física como profissão, né? É diferente daquele praticante de atividade física que pratica de meia hora até 2 horas de exercício. Agora, todos que chegam nesse ponto de matricular na academia já acham que são atletas. Então, a primeira situação que eles se deparam é o que eu preciso comer, o que eu preciso suplementar, né? Principalmente a questão do suplemento, que é um ponto muito forte, né? Dentro das... É um mercado que está assim, muito grande. Forte e tem muita coisa acontecendo assim, sem orientação devida. E isso sobrecarrega rins, traz vários prejuízos. Então, precisa mesmo a gente ter uma orientação, né, de um profissional, procurar informação em fontes confiáveis para a gente começar a praticar o exercício físico com saúde. Tá. Agora é o seguinte, todo mundo que vai para academia acaba querendo ganhar massa muscular ou até perder a massa gorda, que a gente chama, né, e ganhar massa magra. Como isso é possível? Explica pra gente um pouquinho disso. Para o vegetariano, a gente encontra alguns desafios que é o próprio mito, né? Que o vegetariano ele vai ter deficiência de proteína. Não sei de onde surgiu esse mito, né? Porque, na verdade, a ciência já vem mostrando faz tempo que as proteínas de origem vegetal, elas são tão boas para a saúde quanto as de origem animal e ainda tem outros benefícios, né? Como a presença de fibras, o equilíbrio dos nutrientes. Então, a gente trabalhar com a alimentação vegetariana, o vegetariano precisa se preocupar em consumir principalmente os feijões, né? Os feijões eles seriam a fonte de proteínas que a gente encontra em maior quantidade no reino vegetal. E além de tudo é um alimento acessível, não é um alimento caro. Não é um alimento caro. Você trouxe aqui uma variação enorme de exemplos, né? A gente não trouxe nem um terço de tudo que tem disponível. Mas quando você combina uma coisa com a outra, a gente acaba formando tudo o que a gente precisa. Isso. Agora, a batata doce, por exemplo, é um item que está super na moda na alimentação de esportistas. Por quê? A batata doce, ela tem um tipo de amido que é de difícil digestão. Então, ele entra dentro do nosso organismo aos pouquinhos. E isso favorece, né? Se a gente consumir antes do treino, vai favorecer que durante o treino eu não tenha queda de glicose, que é importante para que a pessoa consiga fazer a manutenção do treino e fazer o exercício da forma mais adequada. Agora é o seguinte, existe, eu imagino que a batata doce não seja o único tipo de fonte desse tipo de amido, mas ela é a mais, tem gente que está fazendo academia aí que não aguenta mais ver batata doce, não aguenta mais sentir o cheiro Tem batata doce, já comeu nhoque de batata doce, já comeu batata doce grelhada, já comeu purê de batata doce, tem até farinha de batata doce para colocar no shake, aí acho que é menos mal. Que outras fontes a gente pode encontrar? Estou vendo que você trouxe outras fontes de carboidrato aqui. Os alimentos integrais, eles também vão ter essa propriedade de absorção lenta. E isso vai favorecer o praticante de atividade física a ter um bom desempenho durante o treino. Então, se ele for lá comer um pão branco, comer um alimento que seja refinado, provavelmente ele não vai ter o mesmo benefício. Ele encontrando os alimentos como a aveia, o pão integral, o arroz integral, os alimentos que são de origem integral, vai favorecer que ele tenha um bom desempenho durante o treino. Tá. Agora vamos voltar então ao assunto principal aqui, que seria a proteína, que é a grande questão de quem é vegetariano. Porque quando a gente começa a frequentar uma academia, começa a fazer um treino, talvez não só na academia, mas eu queira ganhar massa, a orientação é a seguinte: nossa, você precisa consumir proteína. Mas essas proteínas que a gente encontra por aí, em forma de suplemento, inclusive, a maioria tem base de origem animal. As pessoas imaginam que ela consumir uma grande quantidade de proteína, ela vai adquirir ali mais massa muscular. Ela acha que vai consumir e vai direto para o músculo. Mas, na verdade, não. O corpo ele tem uma saturação.
Uma pessoa que pratica uma atividade leve, uma atividade física tranquila, ela precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, é uma quantidade muito pequenininha, né? Repete essa informação, então. Uma pessoa que digamos que vai para academia 3 vezes por semana, é o suficiente? É uma atividade leve. Tá. Então ela precisa de quanto? 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Uma pessoa que pratica uma atividade mais exaustiva, que exige um pouco mais do corpo, 1 grama, 1,2 gramas Não é muito mais, por quilo. então? Não. Então, a suplementação excessiva vai virar gordura. Tá. O corpo, ele transforma. E outra coisa que é interessante é o seguinte, a gente não costuma muito fazer essa conta, né? Porque uma pessoa que come carne, por exemplo, ela acha que a proteína vem só da carne, mas aí você fala pra mim que aqui não é rica, o amaranto é rico em proteína, o que mais aqui que é rico em proteína? Feijão. Bom, a gente encontra proteínas também no reino vegetal, né? Um dos maiores exemplos e carreadores aqui é os feijões. Os feijões, eles têm a propriedade de equivalência mesmo de substituição da proteína, é uma das principais fontes. E ele combinado com outro cereal, como o arroz, por exemplo, o arroz e o feijão, ele vai trazer todos os aminoácidos essenciais. Então, essa história de que a pessoa que é vegetariana vai faltar um aminoácido, não é verdade. E se combinar com arroz integral, então? Perfeito. Perfeito. Tá. Então, assim, além dos feijões, né, os cereais, eles também têm bastante proteína e um exemplo desses é a quinoa e o amaranto. Então, são cereais que são riquíssimos em proteína, que uma pessoa que pratica atividade física, que tem já um hábito de se exercitar e fica preocupado com a proteína, seriam ótimas fontes para poder estar incluindo dentro da alimentação. Nossa, então olha só, não tem desculpa. Agora você tem outros exemplos aqui, você trouxe as castanhas, a aveia também entra no cereal? Entra no cereal também, mas a gente trouxe a aveia por uma questão especial que é mostrando dos carboidratos complexos. Então ela entra no grupo da batata doce. Isso, que a gente já comentou. Tá, mas gergelim? O gergelim, ele é um grande exemplo de alimento fonte de cálcio, assim como a couve. Então, as pessoas que praticam atividade física, elas precisam se preocupar que os ossos precisam estar fortes. E, além disso, o cálcio ele é utilizado na contração muscular. Então, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, o praticante de atividade física precisa se preocupar em consumir a quantidade de cálcio adequada e um cálcio que seja biodisponível. Tá, então tá bom. De origem vegetal também, e ele é bem, bastante aceitado, bastante assimilado pelo corpo. Sim. E a gente trouxe também aqui para falar da hidratação. Às vezes a pessoa no meio do treino ela entra em fadiga e ela acredita que essa fadiga seja falta de alguma coisa, né? Ou algum tipo de nutriente específico que está faltando. Mas talvez esteja faltando hidratação. Então, a pessoa que pratica atividade física, só do fato de a gente sair do repouso, a gente já começa a demandar mais necessidade de líquidos. Então, durante o treino, é importantíssimo que as pessoas consumam água, leva a garrafinha, vá tomando água durante o treino. E se o treino durar mais de 1 hora, as pessoas começam a tomar maltodextrina, começam a tomar isotônico, como uma ferramenta de devolver os eletrólitos para o organismo. Só que a gente tem elementos de origem natural que a gente poderia usar também, como a água de coco. Verdade. Então, uma pessoa que pratica uma atividade física mais exaustiva, com mais de 1 hora de treino, ela pode estar utilizando a água de coco para devolver para o organismo tanto um pouco de glicose, quanto os sais minerais que venham a faltar. Tá, um erro muito comum também é, deu sede, bebe suco ou bebe isotônico. Nada substitui a água. Nada substitui a água. Mas você está trazendo aqui uma opção do suco de uva, por exemplo. Por quê? O suco de uva, ele está aqui em destaque porque ele tem resveratrol. E o resveratrol, ele é um nutriente que modula a inflamação. Então, depois do treino, acontece o processo inflamatório por conta da quebra das proteínas lá na nossa massa muscular. E ele vem auxiliar a redução dessa inflamação. Uau, então é bem interessante a gente fazer o consumo disponível. O consumo de suco de uva. Agora, a banana, tem muita gente que fala, come banana para não dar cãibra. A banana tem alguma outra função além de não dar cãibra? Tem. Ela é um carboidrato que é de fácil acesso. Então, para a pessoa, né, pensando na prática mesmo, é um alimento que a gente pode levar para o treino, que tem facilidade de consumo, não precisa estar lavando, né? Então, assim, rapidinho a gente já consome. E ela tem uma quantidade de glicose bem interessante
interessante e ainda tem fibra. Oferece energia, então, para antes do treino. Isso. E após o treino também, se for a única opção que a pessoa tenha. Tá. Eu acho que a gente tem, assim, muitas coisas. A gente trouxe aqui uma pequena representação da variedade de coisas que nós temos para oferecer para quem está buscando uma alimentação vegetariana e também está praticando atividade física com uma certa frequência e intensidade. Os integrais, os alimentos integrais, eles precisam fazer parte da alimentação do esportista. O equilíbrio, ele vai fazer toda a diferença para a pessoa que está praticando atividade física. Provavelmente essa pessoa já se preocupa um pouco mais com o estilo de vida, já se preocupa um pouco mais com o corpo. Então, essa conscientização, ela precisa vir tanto da prática do exercício, quanto nas outras questões. Porque se a pessoa faz o exercício, mas ele não controla as outras faces da vida, como a alimentação, o bom sono, né, o repouso, tudo isso vai favorecer com que essa massa muscular se desenvolva. Tá. Então, essa alimentação, ela precisa ter um equilíbrio e ela precisa ser regular. Né? Uma das questões que as pessoas falam, não pode, eu não quero perder massa muscular. Qual que é o segredo? A gente chegar, por exemplo, no café da manhã, faz o café da manhã, se você estiver chegando no almoço com fome, quer dizer que a sua refeição anterior, ela não te sustentou. Então, no momento que eu estou com fome, eu começo a quebrar os meus músculos para poder alimentar o meu organismo. Então, é interessante que as pessoas elas não entrem nesse processo de catabolismo. Ela precisa se conscientizar de fazer as refeições principais de uma forma que ela fique saciada até a próxima refeição. Tá. E nesse ponto, os integrais são tão importantes, Ele né? sustenta. O carboidrato complexo. Isso, ele sustenta. E ele vai trazer a glicose aos pouquinhos para o sangue. Então, essa glicose ela vai conseguir ajudar no treino para que o treino todo seja um treino tranquilo, que a pessoa não chegue à fadiga tão rápido e ela possa ter um bom desempenho. Tá. Além dos carboidratos complexos que a gente está representando aqui com a batata doce, qual outro tipo de fonte de carboidrato complexo dos tubérculos, por exemplo? A mandioca, a batata inglesa é considerada? Sim, ela com casca, porque a inglesa tem um índice glicêmico um pouco maior. Tá. Mas ela consumida com casca, que é uma delícia. As pessoas não conhecem, né? Não tem costume de consumir, mas ela é uma delícia com casca. Pode ser também uma fonte de carboidrato. E esse tipo de carboidrato é bom ser consumido antes ou depois do treino? Antes do treino. Para poder fazer justamente esse sustento durante o treino. Então, antes do treino, é interessante que a pessoa se alimente mais ou menos umas 2 horas antes, né? A gente não pode fazer o exercício em jejum e a fonte dessa primeira refeição do pré-treino seria realmente baseado em carboidratos que sejam complexos. Tá. E o suco verde, por exemplo, que leva maçã, que leva couve, que leva água de coco, seria uma bebida, quem sabe, ideal para ser consumida antes do treino ou até mesmo depois? Eu aconselharia depois. No pós-treino, o corpo ele vai precisar repor os nutrientes e vai precisar de uma adequação mesmo dos nutrientes. Então, isso vai favorecer um suco após o treino, vai ser uma absorção mais rápida. Eu aconselho também a colocar a própria quinoa. A quinoa, ela é rica em BCAA, os nutrientes que a gente encontra por aí, que os suplementos isolados, né, poderiam trazer benefícios, a quinoa seria uma ótima fonte. Então, colocar uma quinoa no suco vai fazer com que ela seja facilmente consumida, né, não precisa de uma preparação tão elaborada e ainda vai trazer esses nutrientes que são tão importantes para a recuperação do músculo. Agora, uma dúvida. A quinoa a gente encontra no mercado, ela em forma de flocos e ela em forma de grãozinho. O grãozinho, às vezes, a gente tem até pães no mercado que levam quinoa, ou quinoa, é a mesma coisa, tá, gente? Esse grãozinho, ele precisa ser cozido ou dá para só tostar e tá tudo certo? Ele poderia ser hidratado para consumo, mas ele cozido, ele acaba sendo mais fácil para a gente consumir, ele é mais aceitável. No suco, a gente colocaria ele em forma de flocos. Gente, então, olha, quinoa dá para consumir em forma de... Já comi aqui na clínica em forma de mingau, forma mais adocicada. Já consumi ele no tabule, uma salada. Já vi ele em sopinhas. Já vi em forma de barrinha de cereal. Já vi em forma... Tantas formas que não tem desculpa para dizer, mas é difícil comer quinoa. Ou a batata doce mesmo, que todo mundo reclama, né? Poxa, eu tô comendo, não aguento mais ouvir falar de batata doce.
faz a farinha de batata doce ou compra a farinha de batata doce que já tem pronta, não vai nem sentir o sabor, Aham. mas está recebendo os benefícios. Isso. A gente pode utilizar da indústria como uma ferramenta mesmo para a gente conseguir os nutrientes. A gente só precisa ter sabedoria, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, a quinoa, por exemplo, é cara. Só que às vezes compra lá o suplemento de 200, 300 reais Pois é. e não acha nada caro, porque acha que vai trazer tudo. Na verdade, suplementação é para suplementar. É quando existe uma necessidade e quando existe uma orientação. A nutricionista estudou o caso e viu que existe uma necessidade. Então, não faça uso de suplementos sem orientação. É importante que você adeque a sua alimentação, né? Encontre os benefícios nas coisas que Deus já criou. Na variedade, e faça gente. uma adequação, muitas vezes, do que você já tem consumido. Estude um pouco mais, olhe aí em fontes confiáveis para evitar a suplementação, porque o excesso com certeza vai trazer algum prejuízo e não vai ser aproveitado da forma correta. Olha, hoje mesmo a gente vai ensinar aqui no Vida e Saúde, daqui a pouquinho, uma receita de quinoa carreteira de quinoa, que é mais uma opção para você consumir esse cereal tão importante. Olha, eu acho que de tudo que você falou aqui, muita coisa é conhecida, mas a quinoa realmente está a rainha aqui dos grãos e das possibilidades para quem pratica esporte. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem receita aqui no Vida e Saúde, não perca.